Eu nunca fui do tipo que acreditava em fantasmas, assombrações ou qualquer coisa do gênero. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica. Mas tudo mudou naquela noite, no último semestre da faculdade, quando eu e meus amigos decidimos explorar o prédio abandonado nos arredores do campus. Agora, eu não consigo mais dormir sem olhar para trás, sem sentir que algo ou alguém está me observando. Tudo começou em uma sexta-feira, depois da aula. Eu estava no bar da faculdade com meus amigos. Lucas, o líder do grupo, sempre, com uma piada pronta. Ana, a mais cética de todos nós, mas também a mais curiosa. E Pedro, o cara que sempre arrumava encrenca, mas tinha um coração de ouro. A conversa começou com uma brincadeira sobre o prédio abandonado que ficava no limite do campus. Diziam que ele era mal assombrado, que coisas estranhas aconteciam por lá. Alguns alunos mais velhos até contavam histórias de pessoas que entraram e nunca mais voltaram. "Ah, para com isso!" Ana disse rolando os olhos. "Isso é só lenda urbana. Ninguém acredita nisso. E se a gente for lá conferir?" Pedro sugeriu com um sorriso malicioso. Só para provar que é tudo bobagem. Eu hesitei. Não gostava da ideia, mas Lucas já estava animado. "Vamos lá", ele disse. "Vai ser divertido. E se a gente gravar tudo, pode virar um vídeo maneiro para o YouTube." Foi assim que, naquela mesma noite, nos encontramos na frente do prédio abandonado. Era um lugar sinistro, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. O vento uivava entre as árvores e a lua cheia iluminava o caminho até a entrada. Eu senti um frio na espinha, mas tentei não mostrar medo. "Prontos?" Lucas perguntou, ajustando a câmera na mão. "Vamos logo", Ana respondeu, cruzando os braços. Quanto mais cedo a gente entrar, mais cedo a gente sai. Entramos pelo portão enferrujado, que rangeu alto ao ser aberto. O som ecoou pelo pátio vazio, e eu tive a sensação de que estávamos sendo observados. Dentro do prédio, o ar era pesado e o cheiro de mofo era quase insuportável. As paredes estavam cobertas de grafites e o chão era um tapete de entulho e folhas secas. "Olha isso!" Pedro disse, apontando para uma escada que levava ao segundo andar. "Vamos lá em cima." Subimos as escadas, cada degrau rangendo sob nossos pés. No segundo andar, havia uma série de salas vazias, com portas quebradas e paredes descascadas. Foi quando Lucas apontou a câmera para uma porta no final do corredor. "Essa parece diferente", ele disse. Era verdade. Enquanto as outras portas estavam destruídas, essa estava intacta, com uma fechadura enferrujada, mas ainda firme. Pedro tentou abri-la, mas não conseguiu. "Deixa eu ver", Ana disse, empurrando-o para o lado. Ela examinou a fechadura e então puxou um grampo do cabelo. "Eu vi isso num filme uma vez." Ela começou a mexer no cadeado e, para nossa surpresa, ele se abriu com um clique alto. A porta rangeu ao ser aberta, revelando uma sala escura. Lucas apontou a câmera para dentro e a luz do equipamento iluminou o ambiente. Era uma sala pequena, com paredes cobertas de símbolos estranhos. No centro, havia uma mesa de madeira e, em cima dela, um livro antigo, aberto. Eu me aproximei para ver melhor e foi quando percebi que as páginas estavam cobertas de escrita à mão, em uma língua que eu não reconhecia. "Isso é assustador", Pedro disse, olhando por cima do meu ombro. "É só um livro, velho", Ana respondeu, mas até ela parecia desconfortável. Foi então que Lucas notou algo no chão. "Olhem isso." Ele apontou a câmera para o chão, onde havia uma série de marcas circulares, como se alguém tivesse desenhado algo com giz. No centro do círculo havia uma mancha escura. "Isso parece sangue", eu disse, sentindo um nó na garganta. "Não pode ser", Ana respondeu, mas sua voz tremia. Foi quando ouvimos o som, um barulho baixo, como um sussurro, vindo de algum lugar da sala. Todos nós congelamos. "O que foi isso?" Pedro perguntou, olhando em volta. "Não sei", Lucas respondeu, apontando a câmera para todos os cantos da sala. "Mas não, gostei."
O sussurro ficou mais alto, e então percebemos que vinha do livro. As páginas começaram a virar sozinhas, e o ar na sala ficou gelado. Eu senti algo me puxando, como se uma mão invisível estivesse tentando me arrastar para o círculo no chão. "Saiam daqui!" Eu gritei, correndo para a porta. Mas era tarde demais. A porta se fechou com um estrondo, e as luzes da câmera de Lucas começaram a piscar. O sussurro se transformou em um grito. E então, vimos algo saindo do livro. Era uma figura escura, sem rosto, mas com olhos que brilhavam como brasas. "O que é isso?" Pedro gritou tentando abrir a porta, mas ela não se mexia. A figura se moveu em nossa direção, e eu senti um medo tão intenso que mal conseguia respirar. Ana tentou se esconder atrás da mesa, mas a figura a agarrou pelo braço, levantando-a, no ar como se ela não pesasse nada. "Deixe-a em paz!" Lucas gritou, batendo na figura com a câmera, mas ela não parecia sentir nada. Foi quando eu percebi o círculo no chão. Talvez fosse a única maneira de pará-la. Sem pensar, eu peguei o livro e joguei no centro do círculo. A figura soltou um grito horrível e começou a se contorcer, como se estivesse sendo puxada de volta para o livro. "Saiam daqui!" Eu gritei de novo, e desta vez a porta se abriu. Corremos escada abaixo sem olhar para trás. Quando chegamos ao pátio, ouvimos um estrondo vindo do prédio, e então tudo ficou em silêncio. Nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Lucas apagou o vídeo e Ana jurou nunca mais entrar em um prédio abandonado. Mas eu sei que aquela coisa ainda está lá, esperando. Às vezes eu ainda ouço o sussurro, mesmo quando estou sozinho no meu quarto. E eu sei que um dia ela vai voltar. Eu sempre achei que o amor era a coisa mais assustadora que poderia existir. Até aquele dia. Até aquela noite. Até o momento em que eu percebi que há coisas muito piores do que um coração partido. Coisas que não podem ser explicadas, que não podem ser controladas. Coisas que te perseguem, mesmo quando você pensa que está seguro. Eu sou Paulo, e essa é a história de como eu e Maria, minha namorada desde o ensino médio, quase perdemos nossas almas em um laboratório de química, abandonado na Faculdade de São Carlos. Tudo começou em uma noite chuvosa de outono. Maria e eu estávamos na biblioteca da faculdade estudando para uma prova de química orgânica. Ela sempre foi a mais dedicada dos dois, enquanto eu preferia deixar tudo para a última hora. Naquela noite, porém, ela parecia distraída, quase inquieta. "Você está bem?" Perguntei, fechando meu livro. "Sim, é só..." Ela hesitou, olhando para a janela, onde a chuva batia forte. "Você já ouviu falar do Laboratório 4? "O Laboratório 4? Eu repeti, franzindo a testa. "Aquele que fica no prédio antigo? O que tem?" "Dizem que é mal assombrado." Ela sussurrou, como se alguém pudesse ouvir. Ouvi alguns veteranos falando que coisas estranhas acontecem lá. Equipamentos que se movem sozinhos, vozes sussurrando, e que uma aluna desapareceu lá há anos. Eu ri, tentando disfarçar o frio que percorreu minha espinha. "Ah, Maria, você sabe que isso é só lenda urbana, né?" Disse, tentando parecer confiante. "Talvez", ela respondeu, mas seus olhos brilhavam com uma curiosidade que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que ela tinha quando decidíamos explorar a casa abandonada perto da nossa escola, anos atrás. Mas e se a gente for lá conferir? Eu sabia que era uma má ideia. Eu sabia que deveria dizer não, mas como sempre, eu não conseguia resistir àquela determinação dela. Então concordei. "Tudo bem", eu disse, fechando meu livro. "Mas se a gente vir um fantasma, eu vou te culpar." Ela sorriu, mas havia algo naquele sorriso que me deixou desconfortável. Algo que eu não conseguia explicar. O prédio antigo da faculdade era tão sinistro quanto eu imaginava. A chuva batia nas janelas quebradas e o vento uivava pelos corredores vazios. O laboratório 4 ficava no último andar e cada passo que dávamos parecia ecoar como um trovão. "Você tem certeza de que quer fazer isso?"
Perguntei, segurando a lanterna do celular. Claro, Maria respondeu, mas sua voz tremia levemente. É só uma olhada rápida. Quando chegamos ao laboratório, a porta estava entreaberta. O ar dentro era pesado e o cheiro de produtos químicos antigos era quase insuportável. As bancadas estavam cobertas de equipamentos enferrujados e as paredes tinham manchas escuras que pareciam... pareciam sangue. Isso é bizarro, eu disse olhando em volta. Por que eles deixaram tudo aqui? Não sei, Maria respondeu, mas ela estava olhando fixamente para algo no canto da sala. Paulo, olha isso. Ela apontou para uma mesa onde havia um caderno antigo, aberto. As páginas estavam cheias de anotações rabiscadas, como se alguém tivesse escrito em um estado de desespero. No topo da página, havia uma frase que me fez parar de respirar. Ela está aqui. O que isso significa? Perguntei, mas Maria não respondeu. Ela estava olhando para algo atrás de mim. Eu me virei e vi. No fundo da sala havia uma figura. Era uma mulher, mas não era humana. Ela estava vestida com um jaleco de laboratório, mas sua pele era pálida e translúcida, e seus olhos eram completamente negros. Ela estava parada lá, olhando para nós, e então ela sorriu. Corra, Maria sussurrou, mas eu já estava me movendo. Corremos pelo corredor escada abaixo, mas a figura estava sempre lá, sempre atrás de nós. Quando finalmente saímos do prédio, a chuva havia parado e o campus estava silencioso. O que foi aquilo? Eu perguntei, ofegante. Eu não sei, Maria respondeu, mas ela estava olhando para o prédio com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se ela reconhecesse aquela coisa. Nos dias seguintes, Maria começou a agir de forma estranha. Ela ficava acordada até tarde, escrevendo no mesmo caderno que encontramos no laboratório. Quando eu perguntava o que ela estava fazendo, ela apenas dizia: "Estou tentando entender uma noite." Eu decidi confrontá-la. "Maria, o que está acontecendo?" Perguntei, sentando ao lado dela. Ela olhou para mim e seus olhos estavam cheios de lágrimas. "Eu não te contei tudo," ela admitiu. "Aquela aluna que desapareceu no Laboratório 4 era minha tia. Ela era uma pesquisadora aqui e ela estava trabalhando em algo que não deveria." "O que você quer dizer?" Eu perguntei, mas eu já sabia a resposta. Ela estava tentando criar uma ponte entre nosso mundo e outro lugar. E ela conseguiu. Mas algo veio com ela. Algo que nunca deveria ter sido trazido. Eu senti um frio na espinha. E aquela coisa no laboratório era ela, Maria sussurrou. Ou o que sobrou dela. Naquela noite, voltamos ao Laboratório 4. Maria disse que tinha que terminar o que sua tia começou, mas eu sabia que era uma má ideia. Mesmo assim, eu não podia deixá-la ir sozinha. Quando entramos no laboratório, a figura já estava lá, esperando por nós. "Maria," a coisa sussurrou com uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. "Você finalmente voltou." "Eu não sou ela," Maria respondeu segurando o caderno. "E você não pertence a este mundo." A coisa riu, um som que ecoou pela sala como um grito. "Este mundo?" ela disse. "Este mundo já é meu." Foi então que as luzes se apagaram e eu senti algo me agarrando. Era frio, era escuro e eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Eu acordei no hospital, sozinho. Disseram que me encontraram desmaiado no campus, mas não havia sinal de Maria. O caderno também havia desaparecido. Às vezes, eu ainda ouço a voz dela, sussurrando no escuro. E eu sei que ela está lá, no Laboratório 4, tentando me encontrar. Mas eu nunca mais vou voltar. Quando abri os olhos, a luz branca do teto do hospital me cegou por um instante. Minha cabeça latejava e meu corpo parecia pesado, como se tivesse sido esmagado por uma tonelada de tijolos. Olhei em volta, esperando ver Maria ao meu lado, mas a cadeira ao lado da cama estava vazia. "Maria?" Minha voz saiu rouca, quase um sussurro.
Uma enfermeira entrou no quarto sorrindo suavemente. Você acordou? Como está se sentindo? Ela perguntou, ajustando o soro no meu braço. Onde está Maria? Perguntei, ignorando a pergunta dela. Ela estava comigo. Onde ela está? A enfermeira hesitou e seu sorriso desapareceu. Você foi encontrado sozinho no campus, Paulo. Ela disse com uma voz suave, mas firme. Não havia ninguém com você. Meu coração acelerou. Isso não fazia sentido. Maria estava comigo. Eu a vi. Nós entramos juntos no laboratório 4. Como ela poderia simplesmente desaparecer? Preciso falar com a polícia, eu disse, tentando me sentar na cama, mas a enfermeira me segurou gentilmente. Eles já falaram com você, Paulo. Disseram que você estava delirando, falando sobre uma garota chamada Maria e um laboratório abandonado. Mas... Ela hesitou novamente. Não há registro de nenhuma Maria matriculada na faculdade. Eu senti um frio percorrer minha espinha. O que ela estava dizendo? Como assim não havia registro? Maria e eu estávamos juntos desde o ensino médio. Ela era real. Eu a conhecia. Eu a amava. Isso é impossível, eu disse, minha voz tremendo. Ela existe. Eu preciso encontrá-la. Enfermeira me olhou com uma expressão de pena, mas não disse mais nada. Quando ela saiu do quarto, eu me senti mais sozinho do que nunca. Depois de ser liberado do hospital, eu não conseguia pensar em nada além de Maria. Voltei ao campus determinado a descobrir o que havia acontecido. O prédio antigo ainda estava lá, tão sinistro quanto antes, mas agora parecia me observar, como se soubesse que eu voltaria. Eu entrei no prédio, meu coração batendo forte no peito. O corredor estava escuro e silencioso, e cada passo que eu dava ecoava como um trovão. Quando cheguei ao laboratório 4, a porta estava entreaberta, exatamente como naquela noite. Dentro, o laboratório estava exatamente como eu lembrava. As bancadas cobertas de equipamentos enferrujados, as paredes com manchas escuras e o caderno ainda estava aberto na mesa. Eu me aproximei, minhas mãos tremendo enquanto folheava as páginas. As anotações eram de Maria. Eu reconheci sua letra imediatamente. Ela havia escrito sobre sua tia, sobre o experimento que deu errado e sobre a coisa que havia sido trazida para nosso mundo. No final do caderno, havia uma frase que me fez parar de respirar. Se você está lendo isso, eu já não sou mais eu. Ela me encontrou. Ela me levou. Mas você ainda pode me salvar. Encontre o espelho. O espelho? O que isso significava? Eu olhei em volta, procurando por qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Foi então que eu vi. No canto da sala, havia um espelho antigo, coberto por um pano preto. Com mãos trêmulas, eu puxei o pano, revelando o espelho. A superfície estava escura, como se estivesse coberta por uma névoa espessa. Eu me aproximei, olhando para o reflexo, mas em vez de ver meu próprio rosto, eu vi Maria. Ela estava lá, do outro lado do espelho, batendo na superfície, tentando chamar minha atenção. Seus olhos estavam cheios de terror e sua boca se movia como se estivesse gritando, mas nenhum som saía. Maria! Eu gritei, batendo no espelho. Eu estou aqui! Eu vou te tirar daí! Foi então que eu senti aquele frio familiar, aquele arrepio na nuca. Eu me virei e vi a coisa. Ela estava lá, parada no fundo da sala, sorrindo para mim. Você não deveria ter voltado, ela sussurrou, com uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eu sabia que não podia fugir, não desta vez. Eu tinha que salvar Maria, custasse o que custasse. O que você quer? Eu perguntei, tentando manter minha voz firme. A coisa riu. Um som que ecoou pela sala como um grito. Eu quero o que sempre quis, ela disse. Uma alma para substituir a que eu perdi. Então leve a minha, eu disse sem hesitar. Deixe Maria em paz. A coisa olhou para mim, seus olhos negros brilhando com algo que parecia satisfação. Tão nobre. Ela sussurrou. Mas não é tão simples. Para libertá-la, você terá que enfrentar o que há do outro lado. E eu duvido que você sobreviva.
Eu não sabia o que isso significava, mas eu não tinha escolha. Eu tinha que tentar. Faça o que tem que fazer, eu disse, olhando para o espelho, onde Maria ainda batia desesperadamente. A coisa riu novamente, e então o espelho começou a brilhar. A superfície ficou líquida, como um portal, e eu senti uma força me puxando para dentro. Eu olhei para a coisa uma última vez, e então mergulhei no espelho. Do outro lado do espelho, o mundo era diferente. Tudo estava escuro e distorcido, como se eu estivesse em um pesadelo. O chão era macio e pegajoso, e o ar cheirava a podridão. "Maria!" Eu gritei olhando em volta. "Onde você está?" Foi então que eu a vi. Ela estava lá, presa em uma teia escura, como se estivesse sendo devorada por algo invisível. "Paulo!" Ela gritou, estendendo a mão para mim. "Você não deveria ter vindo. Eu não vou te deixar aqui", eu disse, correndo em sua direção. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, algo me agarrou. Era a coisa, mas agora ela era maior, mais monstruosa. Seus olhos brilhavam como brasas e sua boca era um abismo escuro. "Você é corajoso", ela sussurrou, sua voz ecoando na minha mente. "Mas coragem não é suficiente." Eu lutei, mas ela era forte demais. Foi então que eu percebi. Eu não precisava vencer. Eu só precisava distraí-la. "Maria!" eu gritei. "O caderno! Use o caderno!" Maria olhou para mim confusa por um momento, e então ela entendeu. Ela esticou a mão, alcançando o caderno que estava no chão, e começou a ler as palavras finais em voz alta. A coisa soltou um grito horrível, e eu senti sua força diminuindo. Eu me soltei e corri para Maria, ajudando-a a se libertar da teia. "Vamos!" eu gritei, puxando-a pela mão. Corremos de volta para o espelho, a coisa nos perseguindo. Quando alcançamos o portal, eu empurrei Maria para o outro lado e então me virei, enfrentando a coisa uma última vez. "Você não vai nos pegar", eu disse, olhando diretamente para seus olhos negros, e então eu pulei de volta para o nosso mundo. Quando acordei, estava de volta no laboratório, ao lado de Maria. O espelho estava quebrado e a coisa havia desaparecido. "Paulo", Maria sussurrou, abraçando-me forte. "Você salvou minha vida." Eu a abracei de volta, mas sabia que não estava tudo bem. A coisa ainda estava lá, em algum lugar, esperando. E eu sabia que um dia ela voltaria. Mas por enquanto, estávamos seguros. E isso era o que importava.